Hidratação a gente precisa o tempo todo porque ela é uma necessidade humana, ela é vital para a pessoa de qualquer idade, mas especialmente para as pessoas mais velhas, ela se torna fundamental, porque as pessoas mais velhas costumam ter menos sede, então a gente não pode aguardar o corpo pedir, porque ele não vai pedir na necessidade que a gente demanda, tá? As pessoas podem esquecer de tomar água, as pessoas podem ter medo de tomar água, porque se tomar muita água pode dar vontade de ir ao banheiro e às vezes não dá tempo de chegar ao banheiro e a pessoa começa a evitar tomar água. Então, tomar líquidos, nem vou falar só da água, né? Então é muito importante a gente lembrar que a água, a hidratação é fundamental. Agora, quantidade. Depende do peso da pessoa, depende de quê? Porque tem gente que fala assim, eu tomo 1 litro de água por dia. Não, você tem que tomar 2, afinal de contas, né? Qual é a quantidade? Certamente depende do peso, depende da atividade. Uma pessoa que faça mais atividade física vai demandar mais água do que uma outra que não faça. Depende da condição física da pessoa, por exemplo, determinadas doenças do rim vão pedir que a gente beba mais ou menos líquido. Doenças do coração vão pedir que a gente beba mais ou menos líquido. Claro que é individualizado, mas como uma regra geral para as pessoas médias, digamos assim, né? Seria interessante que os homens tomassem pelo menos 2 litros de água e as mulheres pelo menos 1,6 litro de água, considerando água líquido, considerando que a gente ainda recebe água, em torno de 20% de água vem dos nossos alimentos. Então, a água que vem na carne, a água que vem nas verduras, a água que vem nos legumes, nas frutas, né? Então, se a gente considerar cerca de 2 litros para o homem, 1,6 litro para a mulher, a gente vai estar dentro de uma boa média. Por que os homens precisam de mais água que as mulheres? Por causa de massa muscular, que é diferente, né? A composição física do homem é diferente da composição física da mulher. O corpo da mulher tem mais gordura, o corpo do homem tem mais massa magra, teoricamente, né? Na prática, muitas pessoas, especialmente as pessoas que moram em instituições, por exemplo, elas não costumam pedir, porque elas têm medo de incomodar as pessoas que cuidam. Então elas às vezes até se contêm quando têm vontade de beber e não pedem. Daí a importância de nós oferecermos, de nós estarmos sempre com o líquido à disposição, né? Seja aqui trabalhando, seja lá na casa, a pessoa está vendo a televisão, está jogando um dominó, está tecendo, está bordando, deixa um líquido assim, oferecido à mão, para que ela possa se servir dele. Você está falando líquido, né? Você falou não só água. O que mais? Sucos? Nós que vivemos aqui num país tropical, que temos uma oferta tão grande de frutas, né? A gente pode experimentar sucos das mais variadas composições, sucos naturais, suco de laranja, suco de limão, suco de abacaxi, suco de manga, suco de maracujá, suco de morango, do que a gente quiser. A gente pode fazer os sucos que quiser, né? E usufruir. A gente também tem água em bebidas lácteas, a gente tem água em achocolatados, a gente tem água em bebidas, sucos mesmo, e na própria água, né? A gente está sempre com essa oferta, que a gente gelatina, muitos velhos gostam muito de gelatina, tanto a gelatina líquida quanto a gelatina gelificada, o picolé, que é pura água, quer dizer, que tem água, mas é uma água flavorizada, saborizada, como a gente costuma dizer. Às vezes você vai usar uma água de coco, às vezes você vai pegar um tempero, uma rodela de abacaxi, uma rodela de laranja, colocar na água e dar um novo sabor para a água, porque realmente a água, ela é insípida, ela não tem sabor. E as pessoas mais velhas se ressentem disso. Elas não gostam da água. Entendi. A água como... né? Agora, essa questão de suco tem que ter atenção para diabéticos e tudo mais, né? Suco... Ou não? Não, eu acho assim, os sucos, por exemplo, um suco de limão, não tem problema nenhum para o diabético, desde que ele seja adoçado com adoçante, né? O suco de fruta para o diabético, porque às vezes o suco de fruta é muito calórico, então isso tem que ser considerado, né?
Mas eu acho que isso não é um impeditivo para a pessoa diabética tomar o suco. Ela vai combinar naquele dia de uma outra forma com os outros alimentos. Você falou desde que seja adoçado com adoçante. Que adoçante que a gente deve usar? As pessoas, assim, alguns a gente pede para não usar porque a gente já percebeu que eles são, como é que eu posso dizer, menos benéficos. Isso. Alguns são mais naturais. Então, o adoçante de sucralose é mais natural, o adoçante de estévia é mais natural, então é mais... E inclusive o paladar é mais saboroso, digamos assim, dá menos amargor, né? Que as pessoas reclamam muito, se ressentem muito disso. A respeito ainda de água, uma outra oferta de água que a gente tem, especialmente no outono, são os chás, né? Outono e inverno, chega a época do frio, é bom tomar um chá. É uma delícia! Né? E os chás também não nos faltam. Com certeza. Agora, Carla, você sente que falta muito essa questão da hidratação correta na pessoa idosa? Eu tô te perguntando isso porque é meio óbvio, né? Que a gente precisa de água, de líquido, né? E às vezes a gente não ingere. A gente não ingere, mas o fato da gente não ingerir vai causar grandes problemas. Então, não só o problema da desidratação, que é o mais óbvio, né? Mas pode favorecer infecção urinária, pode favorecer pneumonia, pode favorecer cãibra, pode favorecer problemas renais, não só a infecção urinária, né? Mas alguns problemas renais. Então, a gente deve sim prezar pela melhor hidratação. Pode favorecer queda, pode favorecer alteração de pressão para baixo, a pressão tende a ficar mais baixa e a pessoa pode ter problemas de equilíbrio. Então, a hidratação é uma condição que a gente tem que estar sempre atenta. E como que a gente faz com uma pessoa que não gosta? Por exemplo, eu conheço muitos homens que estão entre 70 e 80 anos de idade. Você fala assim, você precisa tomar, são pessoas próximas a mim, né? Você precisa tomar água. Não gosto de água, não tomo água. A gente traduz a água de outra forma. Então, aí a gente vai oferecer no picolé, a gente vai oferecer na gelatina, a gente vai oferecer no suco. É líquido, mas não é água, né? Contém água, mas não é a água pura. Né? Ou seja, descobrir o que a pessoa gosta. O que a pessoa gosta. E outra coisa, não presumir que você sabe. Porque às vezes o paladar se modifica, às vezes alguns medicamentos modificam o paladar da gente, a pessoa pode ficar com mais sensibilidade para uma coisa mais ácida, e aí ela vai evitar determinados sucos porque são ácidos, né? Então todas essas... vamos dizer assim, esses detalhes são importantes na hora da hidratação. Uma outra coisa que é fundamental, Roberta, hidratar, assim como comer, é um hábito social. Então eu vou beber mais se eu estiver na companhia de alguém, do que se eu estiver sozinha. Eu vou comer melhor se eu estiver na companhia de alguém, do que se eu estiver sozinha. Então todas essas condições a gente deve considerar. Ou seja, a socialização da pessoa idosa tem a ver, inclusive, com isso. Com certeza, com certeza. Determinados ambientes pedem mais água. Você já viu que você vai na piscina, você fica com mais fome, você quer beber mais líquido também. Então, são situações que a gente vai considerar, né, na hora que a gente for hidratar. Por exemplo, você vai fazer uma atividade física, a água é fundamental. Você vai fazer uma caminhada, beba antes, beba depois. Você vai fazer uma musculação, esteja com a água ali do seu lado, né? Esteja sempre com a água à disposição. Água, ou líquido, ou chá, ou suco, né? Alguma forma de reidratar. Ok, vamos escrever bem grande, né? Não esquecer da hidratação. Exatamente.